Pronto, agora sim, tá? Então, bom dia para vocês novamente, tá? Como eu estava falando, é um prazer, tá? Estar com vocês. Ao longo desses dias, né, eu como professor, né, espero que vocês tenham, né, é, assimilado algumas informações importantes, né, que eu quero que vocês compreendam, tá? Como eu falei lá do início, desde sexta-feira, eu falei para vocês que vocês não são exatamente especialistas ou já atuaram na área. Então, a minha intenção aqui é ser mais claro possível, né? Para que vocês saiam daqui com um pouco mais de informação, um pouco mais de informação de quando vocês entraram aqui com base em suas experiências, tá? Cada um aqui tem suas experiências de vida, de trabalho, não profissional. E a minha intenção aqui que vocês, quando saírem dessa disciplina, em algum momento da vida de vocês, se vocês tiverem acesso a qualquer questão ambiental, ou por colegas, ou por algum programa que esteja sendo desenvolvido, ou por alguma questão de licenciamento, né, ou por algum problema nesse sentido, vocês já vão pelo menos compreender o todo, poder encaminhar em algumas questões, né, e até mesmo orientar o colega ou profissional lá que está com alguma dúvida com relação a essas questões, tá? Então, eu estava aqui antes da aula buscando alguns documentos para poder mostrar para vocês, com base no que a gente falou, né? Em termos de referência, a questão lá de Uruçuquara que perguntaram. Eu não achei, mas eu achei notícias, e aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas notícias. Então, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar alguns documentos e depois a gente continua lá naquele slide da aula 3, certo? Que eu vou mostrar para vocês a metodologia da matriz. Então, no grupo, quando for falar a respeito, bom dia para quem está chegando. É, no grupo, eu vou colocar lá para vocês as orientações para a gente desenvolver essa matriz. Obviamente, eu vou explicar antes, tá? Então, vocês vão ter esse tempo para poder desenvolver o material, tá certo? Então, eu vou começar aqui a compartilhar para não esquecer. Eu fiquei buscando aqui termos de referência sobre ferrovias, eu não encontrei, mas vou mostrar para vocês um termo de referência é, que eu tenho do IBAMA aqui referente a. Deixa eu ver aqui a tela para a janela. Pronto. Então, vou mostrar para vocês aqui um termo de referência. Já estão visualizando já? Ok? Amo, sim, professor. Pronto, então vou aumentar aqui. É um termo de referência de um trabalho que eu fiz, mas esse aqui um relatório, né, simplificado, é o relatório de controle ambiental, né, que é similar ao relatório ambiental simplificado. E aqui o IBAMA ele vai pedindo uma série de informações, tá? Então, quando é instalado o processo, como eu falei para vocês lá, acaba se solicitando os conteúdos mínimos para serem estudados e apresentados. Tá? Então, como foi para vocês, né? Primeira coisa do documento é a identificação do empreendedor, identificação da consultoria, tá? E fazer uma descrição geral do, do empreendimento e questões importantes, né? Se existe histórico de atos autorizativos anteriores, deixa eu aumentar um pouco. Aí eles pedem para mostrar exatamente o que eu mostrei para vocês aqui. Além de fazer um zoneamento do uso do solo, no caso aqui que eu estou mostrando para vocês, tem também o que eu falei, que eu mostrei muito, 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 que é importante, são as áreas de preservação permanente, tá? Então, aqui nesse item 1.7.
E aqui no caso, né, tinha questões de captação, né? E você lembra que eu falei desse nome bem difícil, outorga? Então, nesse caso aqui, às vezes é necessário para algum canteiro de obra fazer uma captação. Então, eles solicitam normalmente se existem outorga, né? E aí, para vocês verem como essa questão é bem enraizada e bem aceita, inclusive porque faz parte, né, de orientações de resolução, CONAMA. Então, o que eles pediram, né? O diagnóstico ambiental priorizando a área diretamente afetada, aí, ao termo ADA aí, tá vendo aí? E a área de influência direta do empreendimento, tá? Descrevendo a análise dos recursos ambientais, suas interações. Aí, considerando o quê? Adivinhe. Adivinha o que é que vai considerar? Meio físico, tá? Com a parte da geologia, tá vendo? Parte do relevo, a geomorfologia, é, a parte de recursos hídricos, apresentar aqui e mapear a APP, né? Mapear nascentes. Nesse caso aqui, e na maioria dos casos, é, nós identificamos com base de dados oficiais dos rios, ou as drenagens, né? Porque não, às vezes a gente não consegue enxergar o tal VEG, então nós fomos e rodamos toda a área junto com as pessoas que conhecem, né? Pessoas mais velhas que conhecem a área de mata e identificamos as nascentes e tiramos fotos para mostrar que fomos na nascente, foto com coordenada geográfica, tá? A questão dos ventos, lembra que eu falei para vocês dos ventos também? Pede também aqui, ó, a parte do meio biótico, escrever a mapa, descrever a fauna, tá? Aí lembra que eu falei para vocês sobre eu falei dois exemplos ó, aqui ao longo da minha aula, que foi sobre um pássaro, né? Que eles ficam preocupados. Não porque é um pássaro, na verdade não é um pássaro raro, ele é um pássaro, né, vulnerável e também e também esse pássaro ele é um símbolo da região, né? A região realmente é uma região que tem muitos pássaros. Então, aqui o nome do pássaro, gravatazeiro, né? A gente teve que buscar dados e informações secundárias, existiram informações, como é um pássaro muito procurado por pesquisadores, a gente achou, e aonde que está pedindo para fazer, tanto na ADA, na ID e na AI. Então, assim, normalmente a AI, como vocês perceberam, é uma área muito maior, né? Então, tivemos que realmente rodar, né, digamos assim, a área para procurar. No caso aqui, eles pediram a parte do plantio desse capim, que eles estavam preocupados, até falei para vocês nos exemplos, né? Preocupados com a invasão desse capim nas áreas de mata. A parte de APP, aqui tem um nome novo, que é Reserva Legal, mas na Mata Atlântica, tá? Toda propriedade deve reservar 20% da sua área como área de reserva legal, tá? Isso é um exemplo para a Mata Atlântica. E esse é um outro dispositivo também para poder fazer a, a preservação, né, da área, tá? Mas é um outro nome, é um outro dispositivo que é a reserva legal, tá? E não é a mesma coisa que a APP, tá? Tanto que a APP está aqui do lado. E pede o quê? O meio socioeconômico, né? Apresentar o uso e ocupação do solo. Aí eu falei para vocês, né? Se é pecuária, se é agricultura, se tem floresta, se é área antropizada, se é cidade. Então eles pedem para fazer esse tipo de, de mapa. De mapa e de descrição, né? É, todo o relatório também pede para identificar se existe conflito
faço parte do meio socioeconômico, então normalmente são assentamentos rurais, existem às vezes comunidades pesqueiras que podem reclamar sobre uma captação, por exemplo, um despejo de lixo, então pode existir conflito, por exemplo, vocês projetarem em uma fazenda, projetarem o traçado, né, por fazendas produtivas, né, fazendas de gado, algumas plantações, e isso vai gerar os possíveis conflitos, né, porque vocês vão ter que desapropriar áreas, né, produtivas. Então, isso tudo tem que ser informado para o ambiental, tá? E depois, né, seguimos para os impactos ambientais, que é essa fase aqui que vocês estão, ontem, né, vocês pensaram, né, escrever detalhadamente, cadê não? Aspectos, pronto. Apresentar os aspectos operacionais que potencial poluidor, os impactos ambientais associados e compartimento afetado. Então, se vai afetar o meio físico, ou seja, a água, o ar, se o compartimento afetado é nesse sentido, tá? E agora, o que a gente vai fazer, tá? E aqui eu acho que foi bem oportuno mostrar para vocês esse termo de referência, que é aqui, ó. Sem tirar nem pôr, ou seja, igualzinho como está aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se faz essas análises. Então, aqui está pedindo análise de impactos ambientais através de identificação, previsão da magnitude, interpretação da importância dos prováveis impactos. Então, a gente vai interpretar, eu vou mostrar para vocês uma das metodologias, é a que eu mais uso, tá? Como vamos interpretar a importância dos prováveis impactos, tá? Então, como eu falei para vocês, né? E vou repetir já já de novo. Impactos positivos e negativos. Então, daqueles impactos que vocês identificaram, a gente vai definir, olha, isso aqui é um impacto positivo ou impacto negativo. Né? À luz da legislação, eles chamam de benéficos e adversos. Mas positivo e negativo já é muito usual, tá? Então, eles não deixaram de pontuar que é benéfico e adverso, né? Na verdade, o impacto pode ser benéfico ou adverso, tá? Tem alguns casos da parte social que o mesmo impacto ele pode ser tanto positivo, tanto negativo. Como assim, professor? O mesmo impacto pode ter as mesmas, a mesma, a mesma não, o mesmo impacto pode ter diferentes classificações como positivo e negativo. Sim, por exemplo, expectativa da população. Expectativa da população, ela pode ser tanto benéfica, tanto positiva, né? Ou seja, as pessoas querem muito que aquele empreendimento aconteça porque vai trazer prosperidade, vai trazer emprego, ou não. Ou vão existir expectativas negativas, porque vai trazer poluição, vai trazer prostituição, vai trazer drogas, vai trazer maior criminalidade, tá? Então, às vezes, para a parte social, identifica-se, né, a expectativa negativa ou positiva. E às vezes, no mesmo estudo, existem grupos de pessoas que não querem, ou seja, é negativo, e tem grupos de pessoas que querem, que é positivo. Então, nós temos que definir por duas vezes o mesmo impacto. Expectativa da população negativa, expectativa da população positiva. E aí a gente faz o texto escrevendo os motivos, os porquês disso aí, tá? Direto, imediato, médio a longo prazo, isso aqui é questão a gente chama até de abrangência, né? Temporário e permanente, se é reversível ou não, eu vou falar mais um pouquinho adiante. Se é cumulativo ou sinérgico, eu falei para vocês ontem, né? É, se é cumulativo ou sinérgico, cumulativo é quando os impactos negativos eles se acumulam, ou um tem uma causa bem relacionada à outra.
tá? E sinergéticas quando os impactos vocês compreendem que eles são positivos e eles se acumulam também, tá? Mas quando é positivo, a gente não chama de cumulativo, a gente chama de sinergético, tá? E essa questão aqui de distribuição do ônus, benefícios sociais, é uma questão que vocês não precisam fazer, mas vocês podem até falar, mas vai ser principalmente para o meio social, tá? Então, vou explicar mais detalhadamente, mas o que eu estou mostrando para vocês é que isso aqui já é uma orientação, tá? Do órgão ambiental, inclusive até porque a resolução CONAMA 001 de 86, ela já solicita que sejam feitas justamente, eu acho que ele cortou e colou bem o texto da resolução, tá? É, como falei para vocês, né? Delimitar as áreas de influência para o meio físico, ele chama de biológico aqui, e socioeconômico. Então, toda aquela história que eu falei para vocês realmente deve acontecer, tá? E aqui ele já deu uma orientação de como devo proceder para fazer a ID. Para a ID do meio biótico, toda a PP do Rio Valentim, que é um rio que tem lá nessa área, e de qualquer outro curso d'água, tem que ser considerado, né, até 5 quilômetros a jusante do empreendimento, ou seja, até 5 quilômetros depois, né, do empreendimento e depois, a jusante é depois. Depois do empreendimento, a gente teve que determinar como AID, tá? E também toda a área, porque ela tinha um projeto de plantação dessa grama aqui, tá? Então, eles pediram para incluir, ou seja, talvez eu nem fizesse isso, ou a equipe nem fizesse isso, né, esse tipo de inclusão, né? Mas como ele pediu, assim fizemos, tá? Então, deixa eu ver. A outra coisa também, pra vocês terem noção, é que não, vocês não vão precisar fazer, mas é porque tem que ter uma noção da área e noção também se existem outros empreendimentos na região e se vai haver também uma interferência nesses outros empreendimentos, né? Aí eu falei do exemplo de áreas produtivas de agricultura, aí vai muito para conflito, mas se tem outras indústrias, outras ferrovias, outras questões, outras estações nesse meio, nesse caminho. Então, se tem alguma interferência realmente com outros empreendimentos, tá? E nesse caso aqui, na verdade, como era uma área já em uso, e esse processo aqui é de regularização, né, que é o caso, né, de fazer um estudo mais simplificado. Então, pedi para se fazer, isso também dando um nome novo para vocês, o levantamento e descrição dos passivos ambientais, que são justamente os problemas ambientais que eles estão, por exemplo, resíduos sólidos dispostos no solo, de forma irregular, tá? O rio se encontra poluído, então tudo isso torna-se um passivo para aquela área. Então, a gente chama esses problemas, falei dois problemas, tá? Se eu tiver derramamento de óleo, tiver uma área bem degradada, é um passivo ambiental. Tá? No caso lá, eles cortaram sem autorização toda a APP. Isso é um passivo ambiental, que ainda inclusive pode gerar multa. Mas se você pode informar por órgão que vai fazer o replantio, mesmo sem ter sido notificado. Então, eles veem isso com bons olhos e podem apenas notificar sem multar. Tá? Então, aqui de forma resumida, né, eles pediram um plano de controle ambiental. Lembram que o plano de controle ambiental não é exatamente um PBA, que tem aqueles planos e programas mais complexos, mas pede aqui para informar as propostas, né, de medidas mitigadoras, olha lá os nomes, né? Mitigadoras, compensatórias e também aqui eles pediram alguns programas de controle, né? Para os passivos e para os impactos ambientais identificados. Então, o que eu estou pedindo para vocês, quando a gente for fazer a atividade, primeiro, eu falei isso ontem no final da aula, tá? E vou repetir aqui, porque eu acho que foi até uma pergunta do Patrick.
É, ontem vocês identificaram os impactos. Hoje vocês vão hoje, né? Hoje só hoje, né? Hoje de manhã vocês vão fazer. Vou explicar como é que se faz essa matriz para a gente entender qual é a importância do impacto. E depois vocês vão pensar em propostas de medidas mitigadoras compensatórias, tá? E, se possível, vocês podem pensar também em programas. Então, essa aqui é a cadeia lógica de toda a estrutura da aula que eu passei para vocês, que eu estou dando para vocês, e resumida aqui em uma frase, em meia frase, tá? Então, é isso aqui que a gente vai desenvolver. Aqui tem outras questões. Eu falei para vocês ontem até, foi ontem, foi antes de ontem. Falei assim, olha, eles até indicaram um programa, mas um programa de espécie invasora que eles estão preocupados, então eles podem indicar também um programa, tá? E você é, deve seguir, se você não concordar, você tem que justificar bem justificado para poder eles aceitarem ou não. E aqui, como lá tinha interferência com dado de conservação, então eles pediram todos os estudos que são voltados àquela área, né? É um capítulo específico que eles pediram aqui no caso. Pronto, aí o nome do, do analista ambiental que emitiu esse parecer, ou esse parecer não, esse termo de referência, tá? Então, isso aqui é antes de qualquer atividade. Então, isso aqui eles mandam para um ofício perguntando se o empreendedor concorda, se tem considerações a fazer. E aí, entendo, não tendo, eles consideram também ou não essa inclusão, essa justificativa da não necessidade ou da necessidade de mais informações. E vamos lá. Não, não, eu procurei aqui no sistema do IBAMA, não achei sobre ferrovia, mas é muito parecido com o que se pede, tá? E então, antes de a gente começar a partir dos slides de ontem, deixa eu ver aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu puxar. Essa aqui, tá? É, é uma ficha de caracterização, né, ambiental, a tal da FCA. Lembra que eu falei para vocês que quando antes de a gente, antes não, antes de a gente receber esse termo de referência, o órgão ambiental ele vai identificar a competência, se é competente ou não para poder desenvolver ou para poder fazer análise do que está sendo requerido. Então, aqui é o exemplo da Ferrovia Transnordestina, né? Então, tem algumas perguntas que a gente responde. Eu falei para você lá no início, falei assim, olha, nessa fase de requerimento, a gente não precisa saber todas as informações, tá? Então, a gente vai preenchendo no sistema e vai colocando dados do empreendedor. Eles pedem, né, os pontos do traçado. Aí eu falei para vocês, o que é mais importante nessa etapa é saber onde está localizado. Então, tem aqui as coordenadas e uma descrição mínima das intervenções. Então, unidade de apoio, oficina de vagões, oficina de locomotivas, posto de lavagem. Aí você não tem certeza de ramal ferroviário, você não informou. Tem algum problema? Não. Você não sabe ainda? Não. Oportunidade de apoio, posto de abastecimento. Então, você dá algumas informações, extensão de trecho, 540. Então, pedem características construtivas mínimas. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ah, não tem como aumentar? Tem, peraí, calma. Eu acho que fica melhor para vocês, né? Assim, pronto. Então, quais são os municípios envolvidos? Então, uma série de municípios. Pontos de conexões. Trecho de São Velho, Salgueiro, Malha Ferroviária do Nordeste,
Porto de conexão com portos, porto de Pecém, porto de Mucuripe, porto de Suape. Aí, como eu falei, né? Nem sempre você tem as informações. Então, passagem de nível, passagens inferiores, passagens superiores, tá zerado aqui, tá? Aí você vai descrever um pouco das obras. Superestrutura ferroviária. Compreende a execução da camada de lastro, de pedra arbitrada e de grade da via, abrangendo esta última, os dormentes, trilhos, as fixações, etc. Então, tem a parte de serviços de terraplanagem. Aí se configurou no texto deles, né, englobando serviço de corte. Drenagem. Compreende os bueiros tubulares, celulares de concreto. Então, sarjetas valentes. Está vendo que não está mostrando o dimensionamento, ou quantidade, está sendo feita uma descrição. Então, já, né, pelo que tem aqui no texto, quando fizeram essa entrada aqui, na FCA, já tinha uma topografia, né, realizada. Então, obras de artes especiais. Mediante o levantamento topográfico dos talvegs, que interceptam o traçado. Então, eles fizeram esses estudos, obviamente, a drenagem já com base numa topografia. Obra de arte corrente envolve especiais soluções previstas para interceptar, captar e conduzir as águas, garantindo a estabilidade da ferrovia projetada. Limpeza compreende as demolições de áreas construídas, matamento e deslocamento de árvores das áreas de interferência com o traçado da linha. Então, aqui o órgão ambiental já vai compreender que vai ter supressão. Tá? Realização das obras, né? Caracterizar as obras de arte especial apenas com a definição do projeto geométrico em andamento, podemos locar e dimensionar, ou seja, justificou que não tem ainda, né? Informou que vai ter jazida, tá vendo? Informou que vai ter área de empréstimo, mas ele não sabe mais informações, tá? Dizendo que está em projeto, sim, sim, e não é comercial. Então, deixa eu ver mais aqui coisas. Descrever cargas já transportadas, não há. Pronto, descrever as cargas a serem transportadas, inclusive estimando o volume. Minérios, grãos, granéis líquidos. É, Aí ficou desconfigurado, mas aqui está dizendo 16 milhões de toneladas ano. Ainda botaram reticências aqui. Vamos lá. Pontos de registro por trecho, pontos de abastecimento, oficina de reparo e manutenção, que a gente configurou. Pontos de apoio a serem inseridos. Porto de Pecém. Aí, desde já, eles colocaram já os biomas, né? As grandes classificações que nós temos da vegetação. Então, Mata Atlântica, aí ele informou, pequeno trecho na proximidade do maciço de Baturité, Caatinga, bioma predominante ao longo do traçado. Então, vai dando essas informações, ainda que incipientes, potencial existência de cavidade nas áreas naturais. Viu a importância de cavernas? Então, eu falei, né, das áreas cársticas, né? Eu acho que não tem esse R aqui não, hein? É só cárstica. Não há evidência de cársticas, embora haja predomínio de vazamento cristalino. Então, quando existe esse tipo essa característica geológica, né? Um solo mais kárstico, ele cria cavidades. Então, aqui está dizendo, olha, não há evidência desses solos, então provavelmente, né, não deve ter, mas assim, nessa única frase ele já está indicando que provavelmente não vai ter. Regiões hidrográficas, Parnaíba, São Francisco, Atlântico, né, Nordeste Oriental. E quais são os corpos hídricos atravessados? Então, Rio Ceará, Maranguape, Pacoti. Então, já tem, né, o traçado em projetos, já se sabe já alguns rios, ou os principais rios que vão ser atravessados. E isso é importante também por conta das APPs. Aí vamos lá, terras indígenas, sem informação, quilombos, sem informação. Se é professor, a gente não vai estudar isso porque tem que mostrar agora. Então, como vai estudar ainda,
não é necessário que essas informações estejam completas 100% nessa parte, nessa etapa. Aí, atividades econômicas, patrimônio histórico, aí não se tem informação, estimativa da população, estimativa de famílias rendas apropriadas. 2, aí não tem aqui a unidade, parece que é uma e duas famílias, né, pelo que eu estou entendendo. Estimativa de propriedades a serem apropriadas, 300. Mas é isso mesmo, quantidade de município. Então, o contato, né, do responsável e outras informações complementares. Eles precisam saber se tem processo instaurado, se tem outros estudos ambientais, se tem alguma consulta oficial. Aqui, eu falei para vocês, né? IFAM, tomar conta da patrimônio arqueológico, FUNAI indígena, Fundação Palmares, quilombolas, e aqui tem outras questões voltadas, né? Agência Nacional de Águas, né? A parte elétrica aqui, e a Agência de Transportes aqui, né? O que mais? Então, isso aqui que é a cara da FCA, tá? Eu mostrei para vocês em slides e falando, mas aqui eu queria que vocês tivessem essa, esse visual, tá? Pronto, eu quero mostrar para vocês agora esse aqui. Também ainda na época que a gente vai tratar da ferrovia Santana da China, estou trazendo ela para cá, para vocês. Então, eu abri aqui é desde a licença prévia, em 2009. Então, tem uma série de solicitações, pareceres, autorizações. Licença de instalação foi sair aqui em 2017, tá vendo? A entrada foi em 2009. Então, para vocês verem como é moroso isso. Eu quero mostrar para vocês a licença prévia, né? Eu falei, poxa, não estava achando a licença prévia para mostrar. E eu achei mesmo aqui na Transnordestina. Aí eu já separei aqui, tá bom, nessa página aqui, mas vou mostrar desde o início. Então, tá aqui a licença prévia mostrando, né, um documento impresso, as condições gerais, as específicas, e eu encontrei aqui interessante para falar para vocês nessa página, tá? Lembra que eu falei da compensação ambiental? Então, compensação ambiental, a compensação ambiental, tá? Essa que se trata da lei da unidade de conservação, tá? Que é a lei 9.985. Ah, professor, preciso gravar essa lei? Não. Eu preciso que vocês saibam que existe pelo menos essa lei, tá? Sobre unidade de conservação e essa questão de compensação. O compensação ambiental de que se trata o artigo 3º da lei 9.985, 2000, deverá ser devidamente atendida pelo empreendedor. Sendo a metodologia de valoração será estabelecida em ato regular próprio, devendo o empreendedor firmar termo de compromisso com a Secretaria Executiva da Câmara Federal de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, tá? Em um prazo de 30 dias. E 30 dias, após essa licença aqui prévia, a emissão dessa licença tem que ter essa questão toda resolvida. No caso de adaptação em assentamentos rurais e comunidades quilombolas a serem confirmadas em programa específico, deverá ser apresentada manifestação positiva do INCRA e Fundação Palmares. Tá? No caso aqui, pedido do INCRA. Então, tem interferência com esses. Nós precisamos, eu falei, né? Anuência, o nome é anuência. Mas aqui tem escrito manifestação positiva, então é uma anuência dando ok, né? Apresentar a aprovação do IFAM quanto ao programa de prospecção e resgate arqueológico. Lembra que eu falei? É um dos piores programas no sentido de ser o mais caro. É um dos programas que pode, né, atrasar um pouco a obra, porque a depender do programa e do nível, porque tem vários níveis de prospecção, tá? E se for o nível de intervenção mesmo, que tem que escavar e tudo mais, é mais demorado. E esse programa tem que ser aprovado pelo IFAM, ou seja, apesar do IBAMA receber, acolher esse programa,
o IBAMA espera que você envie para ele a aprovação, né, do IFAM. Outra questão aqui é apresentar a complementação do diagnóstico da flora com as seguintes exigências. Ou seja, já foi feito. Aqui é um LP, tá? Aqui é a licença. Você já fez aqueles estudos? Lembra que para chegar na LP a gente tem que fazer aqueles estudos todos, que demora muito, é quase um ano todo para fazer. Então, mesmo assim, eles deram autorização, ou deram licença para você ter essa viabilidade, mas mesmo assim eles pediram ainda complementações, tá? Então, pedindo para olhar, fazer o levantamento aqui na ID. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Apresentar para o executivo, né? Então, está pedindo mais informações. É nesse momento mesmo, antes de eles emitirem a licença de implantação, que eles pedem mais detalhes de projeto. Que muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, dá-se entrada no licenciamento, mas não tem ainda o projeto executivo finalizado. E ainda assim, se estiver finalizado, o órgão ambiental pede mais e mais e mais informações a respeito. Vou ver aqui outra coisa. É nessa etapa de análise, né, eu falei para vocês, para emitir LI, todos os programas devem estar bem elaborados. Então, nessa parte que o órgão ambiental vai pedir, encaminhe para mim o plano básico ambiental, contemplando detalhamento de todos os programas ambientais abaixo, com exceção das considerações especificadas abaixo. Ou seja, se você fez esses programas, ok. Se você não fez todos, eles vão sugerir aqui, no caso, todos esses, tá? Então, vamos lá. Programa ambiental para construção, agregando medidas preventivas de processos erosivos vinculados às obras. Ou seja, se você fez um programa ambiental para conclusão, desculpa, para construção, mas não agregou medidas preventivas de processos erosivos, lembra que eu falei para vocês? Medidas preventivas, né? É uma medida que a gente faz para evitar que aconteça algo. Essa é a prevenção, tá? Porque nós sabemos que vai ter o problema, então temos que evitar, tá bom? Então, eu falei para vocês também do princípio da precaução, quando se não tem a certeza, a gente faz alguma ação para reduzir o problema, e no caso de prevenção, a gente sabe do problema que vai existir de fato, então a gente tem que criar mecanismos para evitar. Essa é a prevenção. Então vamos lá. Programa de destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes. Tô dando um bocado de spoiler, tá? Para você, na verdade, eu vou falar bastante de alguns programas já já. Então, programa de capacitação de trabalhadores, né? Aí no caso aqui, subprograma, porque está dentro do programa ambiental de construção, tá? Pode ser dessa forma, distribuído dessa forma ou não, podem ser programas separados. Eu já falei que, inclusive, os nomes, eles podem divergir também, a depender dos consultores. Ok, vamos. Aqui é só para vocês. Aqui, programa de recomposição de apps. Pronto. Programa de controle de incêndio, da faixa de domínio. Programa de tratamento da flora e da fauna. Tá? Então, aqui, ó, prevê campanha inicial na estação chuvosa. Lembra que eu falei para vocês? Estação chuvosa, estação de estiagem. Tá? Estação mais seca, né? Então, tá pedindo para a fauna aqui fazer uma campanha inicial na estação chuvosa. Como falei, a estação chuvosa normalmente é uma estação que os animais eles se reproduzem, outros animais aparecem, associados, né, à umidade. Então, programa de instalação de passagem de fauna. Então, tem toda uma questão aqui. Estou dando bastante spoiler, justamente até mesmo em que aqui da Transnordestina. Tá, deixa eu ver aqui o que eu fiquei de mostrar para vocês. Então, foi bem
ilustrativo. Agora eu fui procurar, tá? Sobre o projeto lá de Uruçuquara, tá? Eu não achei nada oficial, mas pelo que eu entendi aqui são projetos. Eu encontrei duas informações, uma de 2024 e uma de 2025, vou mostrar para você já já. Então, o projeto, né, é de um grupo chamado Pretocity e vai fazer toda esse caminhamento aqui, esse traçado. A expectativa, né, está dizendo aqui, é iniciar obras em 2026. De Estado a conectar o Espírito Santo e o Distrito Federal, atualmente duas dessas ferrovias localizadas no Norte Capixaba já têm contrato firmado e cumprem os requerimentos do Instituto. Eu não encontrei no site dele sobre essa. Cadê aqui? E aí, como eu falo, não encontrei. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Aqui, eu coloquei aqui no acesso ao acesso externo, né? Inclusive, coloquei todos os projetos que tem no Espírito Santo, tá? E eu não, pelo menos no Espírito Santo, eu não encontrei, né? Tem estrutura, tem todas as outras, os outros empreendimentos que tem aqui. Então, provavelmente são essas aqui que não tem nada ainda em andamento, tá? Então, pelo número aqui, por esse número, eu acho que é porque esse próprio documento aqui, esse próprio notícia que ele fala aqui, é F, deixa eu conferir agora se é. Não, 355, que tem 352. Não. Então, assim, essas são as ferrovias que planejadas, né? Eu fui fazer aqui agora, olhando aqui, olhando aqui no sistema, né? Não é nenhuma delas. Ou se não tem aqui a informação. Estrada de ferro. Deixa eu ver aqui. Informação do projeto. E é outro empreendedor, não é esse empreendedor Petrocity. Tô olhando aqui, vou mostrar para vocês. Estrada de ferro é F352. Eu tô olhando esse aqui porque é muito próximo aqui, a 355. Essa, Então tá. professor. É É, essa mesmo? não, essa aí é da Macro, que tem um Isso. porto também, só que é no sul do Espírito Santo, é o Porto Central o nome. Esse porto já Pronto. tem, você estava em obra, mas é só para uma parte pequena lá do porto. Aí, essa ferrovia, eu não sei se eles realmente vão atrás, porque eles pegaram a autorização, mas eu não sei se vai para frente, não. Porque era ali de Presidente Kennedy, passando por Minas Gerais, acho que Sete Lagoas, não sei. Não, eles mudaram. Ele passa ali perto de Belo Horizonte e sobe para Anápolis. Então é uma ferrovia muito longa. Eu não sei se eles vão fazer mesmo não. Pronto. Então tá coerente aqui com a informação, né? Que não tem nada mais a respeito do que tu tá falando aqui, que está em fase inicial. Então, a decisão vai caber ao empreendedor dar continuidade ou não ao processo. Ótimo, legal. Então é isso. Fiquei buscando aqui, fechei aqui o arquivo. Deixa eu ver. Então, foi essa notícia aqui que eu encontrei, novembro, e essa aqui, que ela não é muito, não é tão específica como essa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas ela traz é mais recente, né? De 1º de setembro de 2025. E uma dessas aqui eu li que está previsto para 2031. Deixa eu ver se é isso mesmo. Obras e aqui, tantos milhões. Aqui, as expectativas da empresa é que as operações iniciem em 2031. Tá? No caso aqui desse
desse investimento, né? Então tá. Deixa eu ver o que mais. Vou fechar aqui. Fechar esse aqui. Esse aqui também, o Suquara, pronto. Então, depois desse início, né, trazendo para vocês alguns elementos que foram perguntados e questionados aí ao longo das aulas, eu vou dar continuidade aqui no na nossa explanação. E aí eu vou passar para vocês. Deixa eu fechar esse aqui também. Esse aqui é o termo de referência. Esse aqui. Pronto. Vamos ver aqui o nosso farol para a gente ter um direcionamento. Vou colocar aqui para vocês agora Pronto. Esse exemplo aqui, tá? Apesar de estar escrito Porto, eu falei para vocês que a gente está focando na parte do terminal, tá? É, é, mas o que eu estou mostrando para vocês, o que eu vou mostrar para vocês agora, é uma das metodologias que estão nesse estudo aqui, tá? Relacionado à análise dos impactos, tá certo? E eu vou mostrar para vocês agora, e eu vou passar as orientações também no grupo, né? Eu fiz um passo a passo para vocês terem um melhor direcionamento. Então, com base na metodologia que já foi aplicada nesse estudo, e a metodologia que eu uso para todas as outras avaliações. Então é o seguinte, primeira coisa é a gente identificar, né, as ações que compõem aquele texto que eu passei para vocês, com base na descrição do empreendimento. Então, eu passei para vocês o material falando sobre os meios, tá? E aqui, deixa eu botar aqui meu apontador, a laser aqui. Então, vocês viram lá que tem as descrições nos textos, né? Sobre algumas interferências, né? Nos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, né? E tem alguns cruzamentos de ações, né? Por conta da obra, né? Então, o material que eu passei para vocês tem de uma forma bem resumida essas interferências, possíveis interferências, tá? E o que eu pedi para vocês ontem foi a identificação, né? E a descrição dos impactos foi mais. Alguns alunos falaram se era para escrever ou não. Eu falei, tudo bem, pode escrever a descrição, como vocês imaginam que seja. Mas o que eu vou querer para hoje é que a gente converse, na verdade. Que vocês apresentem esse tipo de interpretação, tá? Então, a gente fez essa fase ontem, tá? Aqui. E agora a gente vai aprender um pouco como vamos valorar isso. Então, eu vou falar um pouquinho Aqui eu vou marcar de amarelo. Se não tá indo, vou ocultar aqui. Ver se agora ele vai. Porque ficou para mim, apareceu uma mensagem aqui, eu ocultei. Pronto, então, nessa metodologia, tá? Existem outras. Mas nessa metodologia, o que a gente vai definir primeiro é a magnitude do impacto. Certo? A magnitude, nessa interpretação, ela inclui todos esses aspectos aqui, tá? Então, para a gente atingir o valor de magnitude, que seria aproximadamente, né, qual é a força, né, desse impacto, a gente vai
ver alguns aspectos, como caráter, intensidade, duração, grau de reversibilidade, extensão, abrangência. Aqui entra uma questão adicional sobre potencial de mitigação, ou seja, se esse impacto ele é mitigável ou não, tá? E nesse caso aqui de ocorrência, se é uma ocorrência que é um risco, ou seja, é algo que poderá acontecer, ou se é algo certo de acontecer, né? Se é algo, por exemplo, o corte de uma supressão é algo certo que vai acontecer, tá? Agora, um vazamento de óleo é um risco, não é exatamente uma ocorrência certa, tá? Já estou até falando, adiantando aqui, dando spoiler da ocorrência. Então, vamos começar do início. O que eu vou pedir para vocês é que vocês façam um quadro, uma matriz, tá? Incluindo, aqui está em linhas, tá? Mas eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu até prefiro em coluna. E aqui vocês vão colocar ou esse impacto é positivo ou negativo. Vocês podem escrever positivo, negativo ou colocar um mais ou menos, né? Então, aí eu quero explicar para vocês que alguns alunos já tiveram dúvida em outros momentos, porque nós vamos somar todos os aspectos. Quando a gente for decidindo essas valorações, a gente vai somar ao final. Aí, aí alguém perguntou, professor, e o sinal aqui é para utilizar nessa somatória? Eu disse, não, não. O positivo e negativo é apenas para nos informar essa qualificação, tá? Se vai causar algo ruim ou se vai causar algo bom, tá? Somente por isso. O que a gente vai imaginar aqui, nesse segundo aspecto da intensidade, é com relação a se vocês consideram essa mudança que vai acontecer no meio ambiente. Então, pensem como a intensidade, o tamanho dessa mudança no ambiente vai ser uma mudança muito alta, muito baixa. Como é que vai ser isso? Tá? Então, vocês vão começar a discutir a intensidade do impacto. E vocês vão colocar na tabela de vocês se essa intensidade é baixa, média ou alta. Tá? Isso vocês vão discutir entre vocês. Tá? Lembrando, tá? O que é para fazer é relacionado a cada impacto. Estou falando isso porque também já foi dúvida de outras turmas. Então, não é relacionado a todos os impactos. Você vai pegar a fase que você decidiu, fase de planejamento, fase de implantação, fase de operação. Por exemplo, fase de operação foi um impacto relacionado à fauna. Esse impacto aí que você falou, que você pensou relacionado à fauna, você vai, você vai definir toda essa avaliação para esse impacto. É uma avaliação para cada impacto, ok? Fui e voltei, não sei se deixei claro. Então, não são para todos os impactos em conjunto, é para cada impacto. Então, cada impacto vai ser avaliado com relação ao seu caráter, à sua densidade, vocês vão discutir. Vocês vão discutir, né, a duração fica mais fácil de entender. Se esse impacto ele é temporário, ou seja, é algo que vai ser feito só em algum momento e depois ele não vai acontecer mais. Se é um impacto que é cíclico, como assim, professor, cíclico? Se é um impacto que ele constantemente ele retorna, por exemplo, a cada semestre tem esse impacto ocorre, por exemplo. A cada mês esse impacto vai acontecer, a cada 10 horas, 12 horas esse impacto vai acontecer, tá? Então pode ser pensado assim como ciclo e permanente é algo que vai ser para sempre realmente ao longo da operação. Por exemplo, impermeabilização do solo.
Quando você impermeabiliza o solo, não é temporário, não é ciclo, é permanente. Tá? Já estou dando spoilers aqui, já estou dando já alguns exemplos. Tá? O grau de reversibilidade, vocês vão discutir, tá? Se aquele impacto ele consegue retornar naturalmente ao seu estado inicial, quando o impacto termina. Poxa, esse impacto aqui ele é reversível se as ações é, pararem de acontecer, o ambiente volta a se recuperar. Por exemplo, tem áreas que não conseguem se recuperar e aí então a gente entende que esse impacto ele não é reversível. Se não é reversível, então o homem deve fazer alguma ação para aquele impacto é, ele retornar. Então, quando o impacto é reversível, precisa da ação do homem. Quando é irreversível, precisa que o homem tenha uma ação para aquele local se reverter. Um exemplo, eu vou ter que dar um exemplo. Uma área degradada, né, um solo exposto. Se não houver uma recuperação de área degradada, uma área degradada, com a ação do homem, aquele ambiente não vai voltar sozinho, tá? Então, esse é o exemplo. Eu acredito que vão surgir mais dúvidas aí, tá bom? A extensão, quando a gente fala de extensão, tá? A gente fala que pode ser local, regional. Aí tem um nome aqui, né, que é mais específico, mas eu vou expor para vocês. Tá? Estratégico é quando, nesse caso, né, é quando a extensão ela é considerada é, ela é considerada ampla para o município, por municípios, estados e ente federativo. Então, quando a extensão ela é falando do impacto, tá? Falando do impacto. Às vezes esse impacto ele abrange todas as esferas, tá? Não só é local e nem é regional, tá? Então, professor, o que é local? Bem, entenda que local é um impacto que acontece, pode ser apenas na ADA, tá? Vamos pensar assim, aí vocês podem discutir entre si o que seria essa extensão local. Regional. Regional é porque está pegando um estado, porque está pegando pegando o que eu falo, né? Influenciando uma cidade, ou várias cidades, tá? Então vocês, ou uma região de mata extensa. Aí vocês podem definir isso, conversando entre si, poxa, o que pode ser regional aqui nesse impacto? Tá? É nesse sentido. E aí, quando a gente fala de um aspecto de abrangência, a gente pode pensar se ele é direto ou indireto, tá? Então, vocês vão discutir se aquele impacto ali é direto ou indireto e se aquele impacto, né, ele pode ser reduzido ou não, né? Se ele pode ser mitigado ou não mitigado. Para os impactos que não são mitigáveis, que não podem ser reduzidos, aí vocês já vão compreender que eles deverão ser compensados. Então, todo o impacto que vocês colocarem que não é mitigável, consequentemente, vão ter que ter alguma compensação. Tá? E a ocorrência, já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. Nesse caso aqui, a ocorrência é uma situação que esse impacto, na verdade, é um risco de acontecer. Então, pensamento, vazamento de óleo é uma coisa eventual. Então, é um risco que pode ter. Agora, a parte de impermeabilização do solo, as questões voltadas à supressão, é algo que vai acontecer. Então, é uma ocorrência certa. Então, nesse quadro que vocês vão montar, tem aqui essas valorações. Então, cada decisão vocês vão colocar uma Professor, pontuação. Pois não. professor,
Desculpa, aqui desse risco e da ocorrência, a ocorrência é quando realmente aconteceu, é isso? Ou é certo que vai acontecer? É Certo que vai isso? acontecer. Isso. Tá, o risco é algo que você pensa que pode ainda. Pode acontecer, exatamente. Tá bom, entendi. É por causa da pontuação que eu fiquei na dúvida, mas já entendi. Obrigada. Isso. Aí vocês perceberam que a pontuação maior é quanto maior a intensidade, maior a duração, se vai ser direto, então, se vai acontecer de fato, então sempre é maior. Então, é, vocês vão montar essa tabela e a somatória, né, dessas notas vão criar uma classificação, tá? E essa classificação a gente se chama de magnitude, que todos aqueles aspectos a gente vai entender como magnitude do impacto. E parte da metodologia é entender se esse impacto tem pequena, média ou grande magnitude, tá? Então, exemplo, quando vocês somarem, esse impacto ele ficar entre 7 e 10, vocês vão considerar de pequena magnitude. Se o impacto ele somar né, nesses aspectos iniciais que eu falei para vocês, e foi de 11 a 14, tem média magnitude. E de 15 a 17 é grande magnitude. Tá? Então, é um método, tá? E vocês vão guardar, entre aspas, essa informação na planilha e vão seguir para uma outra coluna, tá? Essa outra coluna vocês vão pensar, né, quanto esse impacto ele está ou ele é potencializado. Exemplo, é, um alto grau de potencialização é quando apresenta interferência expressiva sobre aspectos sensíveis do meio ambiente. Vou dar um exemplo. Se o seu impacto é perda de cobertura vegetal, a questão lá da flora, é, esse, esse, esse impacto ele pode ser potencializado, ou seja, ele pode ser maior se essa perda de cobertura vegetal ela estiver associada a áreas protegidas por lei. Então, o impacto ele é a perda da cobertura vegetal, mas poxa, tem bastante APP aqui agora. Estou potencializando ele, então tem um alto grau de potencialização, tá? Quando é baixo grau, interfere, né, pouco sobre esses aspectos sensíveis. Por exemplo, não tem nenhum, não abrange essa cobertura vegetal, essa perda, né, de cobertura vegetal, ela não tem ela não vai ser feita em nenhum APP, ou ela não tem nenhuma espécie nenhuma ou poucas espécies vulneráveis. Então vocês vão imaginar aqui que esse impacto ele tem na verdade um baixo grau de potencialização, ou seja, existe o impacto, mas ele não é potencializado por algo sensível, não é potencializado por algo protegido por lei. A parte social, né? Pode-se pensar que ele vai ser potencializado se existir uma interferência em comunidades protegidas, tá? Não só em cidades, né, cidades municipais ou localidades, mas se houver uma interferência, se o impacto for, eu mostrei, deslocamento, o impacto vai ser desapropriação e deslocamento de populações. O impacto está no deslocamento de populações. Ou deslocamento de famílias, ou reassentamento de famílias. Estou falando, é sinônimos, tá? São sinônimos. Reassentamento de famílias, tá? Poxa, se não tem nenhum quilombola, então tem um baixo grau de potencialização. Mas, poxa, não.
são famílias quilombolas que vão ter que sair daquela área. Então, eu vou considerar aqui um alto grau de potencialização, ou seja, esse impacto sobre que é relacionado à desapropriação e deslocamento ou reassentamento dessas pessoas, eles vão ser potencializados. Aí vocês vão dar nota 3. Tá? E a nota 2, vocês vão entender que está no meio termo, tá? Digamos assim. Então, vocês vão separar a nota da magnitude, ali é uma nota, essa nota aqui do grau de potencialização, tá? Então vai ser 1, 2 ou 3. E a nota da cumulatividade ou sinergia. Lembra lá que a própria resolução ela pede esse tipo de análise. E o termo de referência que eu mostrei para vocês agora de manhã mostra também, né? Vocês viram que estava pedindo para informar sobre cumulatividade ou sinergia. Então, nesse caso aqui, quando não for não cumulativo ou sinergético, a nota vai ser 1. Quando for cumulativo ou sinergético, a nota 2. Repetindo, como é que é essa interpretação? Positivamente, ou seja, parte sinergética, o aumento de empregos está relacionado, ultimamente relacionado, ao aumento da renda familiar. Então, esses dois impactos são impactos que são cumulativos. Um é bem intrínseco ao outro, ou seja, se tem emprego, tem, consequentemente, aumento de renda. Então, eles se acumulam, tá? Então, vamos pensar que esses dois impactos, aí quando você for interpretar, é porque vocês vão interpretar cada impacto. Então, esses dois vão ser, né, cumulativos. Bom, deixa eu ver o que mais. Aí, somaram todos aqueles aspectos da magnitude, obtiveram o valor da magnitude. Classificaram se era baixa, média ou alta magnitude. Aí, por seguinte, vocês foram e identificaram aqui o grau de potencialização. Então, vocês vão colocar uma coluna se é 1, 2 ou 3. E depois, vocês vão colocar outra coluna se esse impacto se acumula com outro. 1 ou 2. E, né, eu botei aqui o nome da empresa porque a referência dessa metodologia, né, foi deles. Então, vocês vão calcular esse índice de importância multiplicando o valor da magnitude, que é aquele somatório daqueles aspectos, o valor da potencialização, mostrei para vocês, 1, 2 ou 3, e valor da cumulatividade barra sinergia 1 ou 2. Tá? Aqui é o texto do próprio né, documento, então essa frase aqui podem pular. E o que vai acontecer é que depois dessa multiplicação aqui, vocês vão ter algum índice de importância. Baixa importância se for entre 7 e 34. Média importância se for entre 35 e 68. E alta importância se for entre 69 e 102. Então, eu fiz para vocês aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Mostro para vocês. Vou botar aqui no grupo agora, já já. Tá? Então, coloquei aqui, tá? Os conceitos, certo? De cada aspecto da magnitude para vocês relembrarem. Vou aumentar aqui, vou ampliar. Então, o que é o caráter, o que é a intensidade, o que é a duração, o que é o grau de reversibilidade, o que é a extensão, o que é a abrangência. Então, vocês vão, né, ver com a equipe aí, vocês vão ler. Ah, esqueci o que é. Vocês podem ter acesso aos conceitos. Aí, né,
eu coloquei um passo a passo aqui. Primeiro, vocês vão definir esses aspectos, né, dos impactos aqui. Segundo, vão somar e obter essa classificação. Desconfigura, mas tudo bem. Terceiro, em outra coluna, realizar a classificação dos graus. Quarto, em outra coluna, realizar a questão da cumulatividade da sinergia. E quinto, realizar esse cálculo que eu falei para vocês aqui agora e classificar, ou seja, acabei só revisando o que eu acabei de falar. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo, tá? Então vocês pode ser nessa ordem, tá vendo aqui que tá implantação, operação. Então aqui também já tem alguns spoilers de alguns impactos, tá? Então essa aqui eu vou querer que vocês, a partir do que vocês pensaram ontem, aí eu vou colocar agora esse documento aqui no grupo aqui do WhatsApp. Deixar assim. Cadê? Aqui achei vocês. Aí eu queria saber, enquanto estou fazendo isso aqui, se surgiu alguma dúvida. Não, Pô, que ótimo. Assim, foi que bem a minha explicativo. Bem Ah, explicativo. legal, legal. Fico feliz. Mas vão surgir dúvidas que eu vou começar a discutir aí. Eu acredito que devam surgir dúvidas. Tá, então, tá, são 9h15. E aí eu já falei para vocês não se preocuparem com os slides. O que acontece, tá? Minha experiência, eu até falando para vocês, não, vamos fazer perto de 11 horas e tal. Minha experiência é que quando fica muito perto do horário, né, de final, às vezes fica um pouco atropelado e cansativo. Então, eu repensei nessa questão e preferi colocar agora, antes do intervalo de 10 horas, porque aí vocês vão ter tempo suficiente de amadurecer esses pensamentos e eu vou fazer uma explanação depois, né, dessa reunião de vocês. E aí, aí depois que vocês já amadureceram muito, a gente já começa a conversar lá para 11h30, meio-dia, né? Porque eu vi aqui que o horário hoje é até 1 hora, né? Então, até fui olhar isso, eu tava pensando que era até meio-dia. Então, quando for entre 11h30 ou até meio-dia, a gente começa a fazer as apresentações. Tá? Mas o importante agora é que vocês pensem entre si, com base nisso que eu passei para vocês, nessa atividade. Já ajudei bastante, porque eu até coloquei um exemplo de planilha, eu já para poder realmente vocês terem uma orientação, mas já fiz experiências com outras turmas, não mostrando exemplo, e saíram de várias formas, inclusive em linhas, não em colunas, bem interessante também. Mas eu preferi hoje com vocês dar um direcionamento maior para poder a gente ter o mesmo padrão como são 3 equipes só, a gente tem o mesmo padrão de conversa, né? Porque quando tem 2 equipes de cada meio, é interessante porque cada um, isso que eu quero, né, de vocês, cada um interpreta de uma forma, mesmo sendo o mesmo meio. Vamos falar mesmo meio biótico, né, social e físico. Tá? Então, pronto. Como é que vai ser a nossa rotina de agora de manhã? Bom, vocês vão se reunir agora para fazer essa discussão. Aí eu acho que vai durar uma meia hora, então, tão próximo de 9h50 a gente retorna. Se querem perguntar, eu vou estar aqui, podem perguntar. Depois do intervalo, eu vou passar para vocês aquela segunda questão, né, sobre aquele problema hipotético, né? A gente passa depois do intervalo, a gente passa essa atividade, ou até antes do intervalo, vai depender muito.
e depois eu continuo a explanação com os slides, e ao final vocês vão ter mais um tempinho para poder fazer esses ajustes, tá? Porque a minha intenção é, depois que vocês pensarem nessa valoração aqui, né? Se é baixo, médio ou alto, eu quero que vocês pensem nas medidas, tá? Agora é só o quadro. Depois, lá para 11 horas, se vocês já amadureceram esse quadro, essa que a gente chama de matriz de impacto, a gente vai pensar nas medidas, tá bom? Então é isso. Podem ir lá para os seus grupos. Enquanto isso, eu vou anotar aqui as presenças, tá? Só um aluno chamado Ellison, eu coloquei presença dele aqui no sábado, de É, manhã, só que eu é não vi porque mais. ele é porque é de fora, professor. Acho que ele mora no México. Ele trabalha lá e às vezes ele Ah, deve estar trabalhando. tá. Não, porque eu vi e aí botei uma presença aqui. Tá ok. É só para ver se eu não errei aqui na hora. Tá, eu vou olhar o nome de vocês aqui para poder colocar a presença agora de manhã, tá certo? Então, lá, podem formar seus grupos lá no Google e continuar. Tendo dúvida, eu estou por aqui. Pessoal, eu queria falar com o Daniel Pinho cadê? E o Heitor. Heitor tá aí, né? Heitor, eu vou mandar mensagem aqui pro Heitor. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bem, Hélio? Como tá? Beleza. Hélio pediu pro pessoal formar equipes, tá? Para poder discutir aí a planilha, a Não, matriz. tranquilo. Não sei o que aconteceu com a minha internet aqui que ela caiu. Eu tive que rotear do meu telefone. Tá tranquilo. Não sei se o Heitor também está aqui. Heitor, Isso, o Heitor também está aqui. pronto, eu queria falar com ele. Porque, por algum motivo, também eu não coloquei aqui a presença dele na sexta-noite e no sábado de manhã. Eu queria só ver com ele isso aí. Na sexta-noite eu estava e sábado de manhã também. Pronto, ok. Eu te mandei um e-mail na sexta-noite daquela primeira Pronto, atividade. ok. Ó, porque eu não tinha anotado. Aí eu coloquei aqui a sua equipe, coloquei você na equipe, né, do social. Mas aqui eu franzi a testa assim, ué, mas ele tá presente, eu não coloquei. Pronto, era só isso. E também do Daniel. Daniel veio todos os dias e hoje de manhã eu não estou identificando ele aqui. Tá ok.
A dúvida agora só está com o Daniel, mas aí eu vejo isso depois. Obrigado, Heitor. Era isso. Viu? Valeu pelo esclarecimento. Valeu, professor. Então tá. Vou aqui pegar mais uma água e podem falar aqui qualquer coisa.